Fala turma, tudo bem? Professor André Eduardo, dando continuidade ao nosso assunto de cinética química. É de caráter imprescindível que vocês tenham assistido a aula 1 desse conteúdo. Se você chegou agora nesse vídeo, pause-o e procure ali, tá? Nessa semana ainda, Cinética Química 1. Lá eu estou discorrendo sobre alguns conceitos que vão ser fundamentais para o bom entendimento dessa segunda parte. Beleza? Pessoal, nossa aula nós vamos conversar basicamente sobre fatores que influenciam na velocidade da reação. Quando a gente fala a reação química, a gente verificou que além da energia de ativação, além da colisão favorável entre as partículas, contato entre as partículas, afinidade entre os reagentes, que é para que ocorra a reação, existem fatores ambientais que influenciam a velocidade da reação. Dentre o primeiro deles é o estado físico dos reagentes. Em que estado físico da matéria os reagentes se encontram? Como uma regra geral, reagentes no estado gasoso tendem a reagir de forma mais rápida do que reagentes no estado líquido, que por sua vez reagem mais rápido do que reagentes no estado sólido. Por quê? Pensa comigo. Como que está uma molécula, como estão as moléculas no estado sólido? Elas estão todas próximas uma da outra, elas todas interagindo uma com a outra, todas muito próximas, alta interação. Como que está a liberdade delas? Está baixa, ela não se mexe tanto. Então a colisão entre os átomos dessas moléculas, ela é limitado pelo espaço na qual ela está restrito. Por isso que uma substância no estado sólido, ela possui forma. Por quê? As moléculas estão altamente interagindo umas com as outras. Uma substância no estado líquido, ela já possui uma maior liberdade. Então ocorre uma maior interação entre as moléculas, uma maior liberdade, maior chance de colisões favoráveis, aumentando a velocidade da reação. E uma substância no estado gasoso, ela está num alto grau de liberdade, ou seja, ela está livre para realizar trocas de forma espontânea e tranquila. Não existe um espaço limitando, a interação com as outras partículas é muito baixa. Então, pessoal, de maneira geral, gases sempre irão reagir mais rápido do que líquidos, do que sólidos. Além do mais, vale ressaltar outra característica: elementos no estado nascente. O que é o estado nascente? Olha aqui nesse slide. Nós temos aqui uma reação de 4 hidrogênios, 4 átomos de hidrogênio, 4 mols de átomos de hidrogênio, H1, olhe, reagindo com oxigênio para formar água. E nós temos aí 2 mols que seja de moléculas de hidrogênio reagindo com 1 mol de água, de oxigênio, para produzir 2 mols de água. Necessariamente a primeira reação ela é mais rápida do que a segunda. Por quê? Porque o estado nascente, o átomo no seu estado nascente, ou seja, possuindo o radical, ele tende a ser mais reativo. Então, por isso facilita sim a velocidade da reação. Além disso, o estado cristalino de uma substância afeta também a sua velocidade. O estado cristalino, ele diminui a velocidade de reação. Por quê? Porque no estado cristalino o átomo está mais preso, a interação estrutural impede com que ele realize essa troca de energia de maneira efetiva. Olha, por exemplo, o carbono grafite com oxigênio para formar dióxido de carbono, carbono diamante com oxigênio para formar dióxido de carbono. A reação do carbono diamante com oxigênio ela é muito baixa, é muito difícil acontecer. Por quê? Porque o carbono, o arranjo estrutural do carbono na molécula, na estrutura do diamante, é altamente rígida e isso impede, então, uma troca efetiva de energia. Além do estado físico da matéria, nós temos a temperatura. A temperatura por si só, ela é algo que influencia muito na velocidade da reação. Por quê? Conforme a temperatura aumenta, você fornecer energia para um determinado sistema, aumentar a temperatura do sistema, ou seja, o que você está fazendo? Você está aumentando o grau de agitação das moléculas, pessoal. De tal maneira, então,
que aumentando o grau de agitação, você causa uma turbulência no sistema, aumentando as colisões, então aumentando a reação, a velocidade de reação. Exemplo aqui, ó, a gente tem no nosso slide. Nós temos a energia cinética média e a energia de ativação daquele sistema. Quando você fornece uma temperatura maior, olha ali, ó, T1 é igual ao gráfico superior. Quando T2 é a mesma reação, mas a temperatura maior, olha o que acontece. Você acaba achatando a curva e facilitando que a energia de ativação dessa reação química ocorra antes, seja maior, mais fácil. Então, nós temos aqui, pessoal, um menor número de moléculas para alcançar aquela mesma energia de ativação. A temperatura, então, ela acelera a reação química. Existe uma regra, que é a regra de Van 't Hoff, que ele dita que a cada 10 graus Celsius a temperatura, a reação tem sua velocidade duplicada. Beleza? Outros dois fatores que influenciam na reação química: eletricidade. Fornecer energia através da eletricidade, seja uma faísca, seja o fluxo de elétrons, ela fornece a energia necessária para a energia de ativação. Ou seja, a eletricidade ela auxilia na velocidade da reação, fornecendo a energia de ativação necessária para que essa reação ocorra. Então, auxilia. Concentração. Pessoal, pense comigo. Quanto mais reagente você tem, maior a chance deles colidirem entre si e formar os produtos. Concorda comigo? Então, essa proporção, essa relação é proporcional. A relação de concentração e reagentes. Porque quanto mais reagente, maior a chance de choque, de colisão, de tal maneira então que vai formar produtos de forma mais rápida. Então é proporcional à velocidade. A concentração dos reagentes é proporcional à velocidade da reação química. Então, aqui no conceito, você aumentando a concentração, tanto que é um mecanismo muito utilizado em processo de síntese, você querer acelerar uma reação química aumentando as concentrações dos seus reagentes. É uma forma efetiva de você aumentar a reação, aumentar a velocidade daquela reação para que ela ocorra de maneira espontânea, sem às vezes utilizar um catalisador ou algo do tipo, que a gente já vai comentar. Outro fator que influencia muito na velocidade de reação é a questão da luz. A luz ela funciona muito parecido com a questão da eletricidade, onde ela fornece a energia necessária para que ocorra a reação química, a energia de ativação necessária para que ocorra a reação química. A luz ali, as radiações eletromagnéticas de maneira geral, e principalmente a questão da luz ultravioleta, ela vai ser o principal fator que vai influenciar e vai fornecer essa determinada energia. Nós temos dois tipos de reação envolvendo luz que são bem conhecidas: fotossíntese e fotólise. Fotossíntese, aquela que você já deve ter visto em algum livro de biologia, que é a reação na qual você parte de micromoléculas, de moléculas pequenas, e constrói macromoléculas. No caso da fotossíntese vegetal, através de dióxido de carbono e água e ação da luz, fornecendo essa energia, você gera o açúcar, amido, celulose, uma diversidade de compostos de carbono. Fotólise é o processo inverso da fotossíntese, na qual você utiliza através da energia de ativação da luz, fornecida pela luz, para romper macromoléculas e gerar moléculas menores. Certo? Passando então, o outro fator que influencia a velocidade da reação é a pressão naquele sistema. Vamos verificar aqui, ó. Você aumentar a pressão do sistema, você tem um sistema fechado e tem uma reação química acontecendo ali. Aumentar a pressão, aumentando a pressão, você vai pressionar esse sistema, aumentando a pressão nele. O que está acontecendo? O que você está fazendo? Você está diminuindo o volume desse sistema, concorda comigo? Vamos supor que você colocou uma reação química dentro de um êmbolo, de uma seringa, e você veda aquela tampa.
A reação está acontecendo, você aperta aquele êmbolo. O que acontece? Você está diminuindo o volume. Conforme você diminui o volume, o que você está fazendo? Você está pegando todas aquelas moléculas que estão naquele ambiente e você está aproximando uma das outras. Concordam comigo? Você está aproximando. Se você está aproximando as moléculas uma das outras, o que vai acontecer? Essas moléculas são reagentes. Elas vão se chocar com uma maior frequência. De tal maneira, então, aumentando a velocidade de reação. Então, podemos dizer que quanto maior a pressão, maior a velocidade de reação, existe essa relação. Sim, porque você aumentar a pressão no sistema, você obriga as moléculas de reagente a colidirem entre si. Então, consequentemente, você faz com que a reação aconteça de forma mais rápida. É muito comum em reações químicas muito distintas, muito específicas, isso quero dizer, e difíceis de ocorrer de forma espontânea, que você utilize ali de alta temperatura e alta pressão para forçar com que aquele sistema reacional ocorra. Certo? Visto, outro fator que influencia muito a velocidade de reação, a superfície de contato entre os reagentes. Olha aqui esse exemplo. Nós temos aqui 3 experimentos, todos com carbonato de cálcio, todos. Só que você tem um tablete de carbonato de cálcio, você tem um bloco. No outro você tem um pedaço, você pegou aquele bloco e quebrou ele em partes, a mesma quantidade. E no último experimento, no experimento 3, você tem aquele mesmo carbonato de cálcio, a mesma quantidade, só que em pó. O que você verifica? Você está reagindo carbonato de cálcio junto com ácido sulfúrico e você mensura a velocidade de reação através da produção de dióxido de carbono. Então, você sabendo o quanto de produto está sendo gerado e a velocidade, você calcula a velocidade média do tempo, então você consegue calcular a velocidade de reação, a velocidade média dessa reação. Olha que interessante. O experimento 3, pessoal, isso numa escala de volume por segundos. No experimento 3, com a mesma quantidade de carbonato de cálcio, ele alcança o auge da produção de produtos, alcança o auge dos produtos em 8 minutos, em 8 segundos para ser mais específico. 8 segundos, no experimento 3, ele já alcança o máximo da produção. Ele gera o máximo de produtos. Desculpa. Beleza. Enquanto isso, em 8 segundos, o experimento 2 está ali pela metade e o experimento 1 está bem no começo. Em 20 segundos, pessoal, o experimento 2, que tinha o carbonato de cálcio em pedaços, ele alcança o máximo dos produtos. Ele gerou o máximo de produtos que ele consegue no sistema. Nesse mesmo faixa de tempo, o primeiro experimento que está com o carbonato de cálcio em bloco está na metade. Em 50 segundos de reação, é que o carbonato de cálcio de placa, daquele mesmo ambiente reacional, tudo igual, com ácido sulfúrico, tudo igual, chega no máximo da produção, gera o máximo de produtos. O que tinha de diferente? Um era bloco, o outro era em pedaços, o outro era em pó. Mas o que tinha de diferente nesse aspecto, de maneira geral? A superfície de contato entre os reagentes. Quanto maior a superfície de contato, quanto mais fácil a superfície de contato entre os reagentes, mais rápido é a reação química. O bloco, pense comigo, um bloco de carbonato de cálcio, você tem que pegar, para você alcançar o reagente que está no meio do bloco, você tem que consumir tudo que está ao redor dele. Agora em pedaços, você diminuiu, você aumentou bastante a área de contato. Mas mesmo assim, para você alcançar o meio do carbonato de cálcio que está bem no meio daquele pedaço, você precisa consumir todo o carbonato de cálcio ao redor daquele pedaço. E em pó, é muito maior a área de contato entre os reagentes, por isso que é muito mais rápida a reação química. Então, podemos dizer que a superfície de contato, quanto maior a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida é, sim, a velocidade da reação. Para encerrar essa parte de fatores que influenciam na reação química, catalisadores. Pessoal, o que é um catalisador? Catalisadores são substâncias, pode ser moléculas também, que elas têm como característica reduzir a energia de ativação de determinada reação química.
Você tem uma reação química indeterminada lá. É uma reação química que, se você deixasse ela lá, ela, por um tempo, ela até poderia acontecer. Poderia levar anos, mas ela aconteceria. Os materiais têm uma afinidade muito baixa, os reagentes têm uma afinidade muito baixa entre si, ocorre a reação, mas demora muito tempo, porque a energia de ativação é muito alta. Lembra lá, a energia de ativação é inversamente proporcional à velocidade da reação. Quanto maior a energia de ativação, mais lenta é a reação química. Um catalisador, ele é responsável por ajudar a formar aquele complexo ativado. Ele ajuda, auxilia na formação do complexo ativado, de tal maneira então que diminui a energia de ativação. Então, fazendo com que a velocidade ocorra de maneira mais a reação ocorra com maior velocidade, ocorra de maneira mais rápida. Olha esse gráfico aqui, caminho da reação pela entalpia. Se fosse uma reação química sem o catalisador, olha a energia de ativação necessária para que essa reação ocorra. Igualzinho. Com o catalisador, olha o quanto de energia de ativação foi necessário. Foram bem menos. Então, o papel de um catalisador é esse, reduzir a energia de ativação para que ocorra de maneira mais rápida a reação química. Uma vez que discutiu esses conceitos, eu trouxe alguns exercícios para a gente debater em cima e fixar o que nós conversamos até agora. Exercício da UDESC. Considere que o prego é fabricado apenas por metal de ferro. Se esse prego entrar em contato com uma solução aquosa de ácido clorídrico, irá acontecer a seguinte reação de corrosão. Ferro com ácido clorídrico, formando cloreto ferroso mais hidrogênio. A velocidade com que a corrosão do ferro ocorre depende de alguns fatores. Assinale a alternativa que contém os fatores que podem influenciar a velocidade dessa reação. Temperatura, massa molar e pressão. Pessoal, temperatura sim, massa molar. A massa molar dos reagentes é a mesma. Não vai influenciar. Se for 1 mol daquela reação ou 2 mol, não é algo que vai influenciar. Pressão sim. B. Temperatura, pressão e concentração dos reagentes. Correto, pessoal. Temperatura, a gente viu que aumenta, faz com que a reação ocorra. Pressão ajuda a aumentar também a maior contato entre os reagentes, facilitando a reação. E concentração dos reagentes. Não confundam massa molar com concentração dos reagentes. Não confundam. Certo? Então, alternativa B de bola. Exercício da UESP. Pesquisadores do Instituto Max Planck, na Alemanha, conseguiram ativar o dióxido de carbono para o uso de uma reação química. Esse procedimento é um primeiro passo para o sonho antigo do homem, realizar a fotossíntese artificial. Para isso, os pesquisadores utilizaram de um catalisador sem metal. Nesse sentido, qual é o papel de um catalisador em uma reação química? A. Diminuir as energias de reagentes e produtos? Não. A energia, a entalpia do reagente, a entalpia do produto, a entalpia do reagente, a entalpia do produto. O catalisador não mexe nessa energia. B. Encontrar um novo caminho racional com uma menor energia de ativação. Correto. O catalisador ele atua na formação do complexo ativado. Ele diminui a energia de ativação do sistema. Certo? Pessoal, o que eu tinha para terminar da cinética química era isso. Agradeço a atenção de vocês. Aguardo vocês nos próximos vídeos. Até!